como é que o advogado pode até se utilizar dessa postura sistêmica que você falou, dessa atitude, dessa postura, desse pensamento sistêmico, como é que pode ser aplicado à advocacia? Porque essa eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Sim. Bom, isso pode ser aplicado na nossa postura, no nosso comportamento, primeira coisa, né? Algumas pessoas até me perguntam: ah, Fabi, quer dizer que agora eu vou fazer constelação no meu escritório? Não necessariamente. Você vai utilizar aquilo que a gente fala que é o pensamento sistêmico, através das suas perguntas, para que você possa trazer mais clareza sobre a questão do cliente e aquilo que está por trás do conflito dele, né? Então, as perguntas são muito importantes, né? A postura, a comunicação, a linguagem. Então, isso que a gente aprende hoje na programação neurolinguística, que a gente fala, né, de tom de voz, a forma de falar, observar as emoções, isso às vezes é o que ajuda a resolver muitos conflitos, né? Se você consegue entender o seu cliente, trazer mais clareza sobre o conflito dele, também ajuda para que ele não vá para um processo judicial simplesmente para se vingar da outra parte. Porque o que a gente vê na prática é que as pessoas elas estão tão magoadas, elas estão feridas, ou elas estão ali num processo emocional muito intenso, e ela vem para o advogado, e ela quer que o advogado resolva, que o judiciário resolva, e quer, inclusive, que você faça parte de um processo de vingança. Só que todas as partes sofrem. E aí, quando a gente fala de forma prática, né, que tipo de perguntas, né, às vezes, eu falo perguntas que levem o seu cliente a olhar para o futuro. Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: se esse problema não existisse, como seria a sua vida? Porque os advogados, eles têm o hábito de, o cliente chegou, ele vai falar, nós vamos aplicar a lei e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, peraí. Se esse problema não existisse, como seria a sua vida? Por quê? Isso te faz olhar para frente. Eu vejo que muitas pessoas estão paradas no passado. Então, um processo que dura 10 anos, que um exemplo, e a gente sabe que tem processos que duram mesmo, eu, na área trabalhista, eu tinha lá processo de 15 anos, né, que é um absurdo, né? Mas aí você olha para um processo parado, a pessoa continua olhando para aquele lugar, ela não olha para a vida, né? Então, assim, o processo te condiciona a estar numa situação como se você não tivesse saída para a sua vida. Então, o advogado, ele também se torna um facilitador de soluções, ao invés de ser aquele que vai complicar o processo, né? Eu falo assim, nós não somos ganhadores de processo, nós somos facilitadores de solução. Quando a gente se condiciona... Fala, Não, Dani, desculpa, eu falo demais. não, essa sensação que você colocou, a sensação que eu tenho é que nesse momento, tipo assim, o cliente está tão acometido pela dor, a dor Sim. emocional, que é tipo assim, olha, eu vou passar isso para o advogado e agora eu vou poder dormir. Do tipo assim, eu não quero mais pensar sobre isso. Agora quem vai estar tomando conta da minha dor é o advogado. E ele, você está me entendendo? É tipo assim, e o advogado compra a briga É dele. isso aí. Eu vou te falar o que que acontece nesses casos. Por isso que o meu trabalho hoje é trabalhar o profissional, né? Então, hoje eu não estou à frente da advocacia, né, fazendo esse trabalho. Eu trabalho com o advogado, né, para que ele entenda esse lugar dele. Então, a gente faz formações hoje sobre isso, né? Então, o que acontece quando o cliente vem e entrega algo para o advogado? O advogado é o salvador. Como salvador, ele se coloca numa postura em que ele tem que resolver todos os problemas do cliente. O cliente agora passa a dormir, só que a gente não dorme, né? Então a gente vai dormir com o problema do cliente. E aí a gente fica emaranhado nessas questões. Quando a gente está emaranhado, muitas vezes o que que acontece? Às vezes vem questões para nós que são muito, muito parecidas com o que acontece na nossa própria vida. Então, imagina, ó, vou dar um exemplo de uma advogada que ela veio para constelar uma questão de prosperidade, justamente o dinheiro e ligado com essa parte do Salvador. E aí ela disse assim, Fabi, eu tenho uma questão que eu não consigo ganhar dinheiro na advocacia, não consigo fazer dinheiro. A minha pergunta para ela foi, quais são os clientes que você atende? Aí ela disse, eu atendo mulheres
que estão se separando com filhos e que não têm condições de se manter. Eu falei, aonde que isso se parece com a sua história? Ah, eu já passei por isso. Eu falei, como você olha para sua cliente? Eu olho para ela como se ela não tivesse força, como se ela fosse uma coitada, como se eu tivesse que ajudar ela, porque eu também precisei de ajuda lá atrás. Então, percebe que a mentalidade do profissional também vai conduzir ele para esse lugar, tanto de ser salvador, quanto de ter dificuldade até de receber honorários. E aí a gente mostra nessa postura que, olha, se você continuar olhando para o seu cliente dessa forma, você coloca ele num lugar de criança, num lugar de que ele não tem potencial para resolver os problemas dele. Você é o quê? Apenas uma pessoa que vai contribuir, que vai facilitar a solução. Então, a gente coloca o advogado no lugar dele, no lugar simplesmente de profissional, para que ele possa olhar para o futuro e não se emaranhar com as questões do cliente. Muito bom. Não, eu estou aqui viajando, viu? Puxando aqui. É, é porque, assim, esse é um assunto envolvente, que tem muito, revela muito da gente mesmo. Acho que para o advogado também é isso. Tanto que essa similaridade faz com que a gente até tenha dificuldade de cobrar, como você colocou, porque ali não é mais uma relação profissional, talvez Isso, até uma relação maternal, que é pior ainda. exato, exato. Eu imagino o conflito dentro do advogado, dentro de uma situação como essa, porque eu acho que ele nem consegue ajudar o cliente de uma forma prática se ele internaliza toda essa dor e essa confusão. Meio que a coisa não progride. É. Hoje a gente tem, inclusive, Dani, dentro da OAB, um projeto que chama OAB Constela, né, na comissão que eu sou presidente. E é bem interessante que é um projeto que os advogados eles podem trazer seus processos judiciais. Então, o que ele vai olhar nesse processo? Qual é a postura que ele tem que está dificultando o processo? E é muito interessante que a maioria dos casos, quando vem, a questão é o advogado. Ele está ali naquele lugar e porque às vezes ele olha e fala assim, ah, mas é o meu cliente que é difícil. Aí eu falo, mas por que você olha para esse cliente como um cliente difícil? Porque muitas vezes o advogado está na projeção. Ele olha para o cliente dele através da lente dele e olhando para as pessoas com quem ele teve convivência, com o próprio sistema dele, né? E aí a gente vê que quando coloca no campo, né? A gente chama de campo porque a gente usa aí bonecos, né? As cartas, usa alguns elementos que, claro, não tem nada a ver com esse negócio de ser místico, porque algumas pessoas falam, ah, agora quer dizer que o advogado é... Não, é simplesmente uma forma lúdica de colocar os elementos para que a pessoa possa enxergar. É muito mais fácil quando a gente coloca as pessoas para verem o seu próprio cenário do que ela está imaginando esse cenário, né? Então, quando a gente coloca, geralmente tem o cliente e por trás do cliente esse advogado está olhando para a projeção de alguém do sistema dele, ou alguma pessoa excluída. Deixa eu fazer uma pergunta, porque você introduziu, mas é interessante que eu faça. Essa aplicação prática para o advogado, ela pode ser feita em qualquer área, independente da área do direito que ele atue? Primeira pergunta. A segunda pergunta é como esse pensamento, porque o pensamento vem primeiro do que a postura, por isso que eu estou partindo do pensamento. Porque como é que esse pensamento e, por sua vez, essa postura, ela pode ser aplicada na vida dele, na vida, ele atendendo um cliente, ele resolvendo uma situação de conflito. Como é que ele pode trazer isso para o real? Uhum. Sim, pode aplicar em qualquer área do direito. Então, as pessoas falam, ah, mas é só no direito de família, porque foi muito falado sobre isso nas relações com familiares, mas não. A gente pode aplicar no trabalhista, a gente pode aplicar na área contratual, previdenciária, inclusive eu tenho alunos de todas as áreas, né, estudando sobre o pensamento sistêmico. Quando a gente fala, né, como isso pode transformar, começa com a gente, com a nossa consciência em relação ao nosso próprio sistema. Quais são os princípios que baseiam o pensamento sistêmico? Pertencimento, hierarquia, dar e receber. Então, são três
elementos aí que são importantes, que regem a vida de todos os seres humanos. Todos nós queremos fazer parte de alguma coisa, todos nós queremos pertencer. E eu digo que todos nós queremos também amor, né? Amor, reconhecimento, todos nós queremos, né? Então, esses princípios sistêmicos, quando internalizados, eles ajudam a gente, quando olhamos para os nossos clientes, a gente entende em que lugar que o nosso cliente está. Então, por exemplo, quando se fala de pertencimento, imagina um inventário. Eu já fiz alguns movimentos, em processos que as pessoas resolveram um inventário simplesmente um se colocando no seu próprio lugar. O que que é isso? Né? A gente fala da hierarquia, do se sentir parte. Então, hierarquia significa que cada um tem o seu lugar no seu sistema. Então, você tem uma família, você tem irmãos? Tenho dois. Tem dois irmãos. Então, vamos lá. Vou começar pelo pertencimento. Todos nós queremos fazer parte de um sistema, né? Então, nós duas fazemos parte da OAB, né? Então, é um sistema. Nós fazemos parte de um grupo, vamos dizer, religioso, fazemos parte de um grupo escolar, temos um grupo de amigos, nós temos diversos grupos que a gente faz parte. Cada grupo é um sistema, e cada sistema tem as suas regras. A família também é um grupo e tem as suas regras. De todos os outros sistemas, a gente pode sair, mas do sistema familiar, não. Por quê? Porque ele é o nosso sistema base, né? Então, nossos, né, bisavós, avós, os pais, até a gente chegar aqui. Não tem como a gente dizer que a gente quer sair desse sistema, porque foi dele que nós viemos. Então, nós fazemos tudo para fazer parte dele. Mas tem muitas pessoas que não se sentem parte, que se sentem rejeitadas, que se sentem excluídas. Quando elas se sentem desse jeito, elas vão buscar esse pertencimento em outros lugares. Né? Então, vão para o trabalho, estão buscando pertencer. Né? Quem faz parte do sistema? Todos, né? Pai, mãe, avô, todos. As pessoas que são excluídas, então a gente fala aquelas pessoas que cometeram delitos, que morreram, os abortos, todas essas pessoas fazem parte. Por mais que a gente acredite que isso não tem influência na nossa vida. Porque essas pessoas que são excluídas é como se ficasse ali no campo aquela informação de que está faltando alguma coisa. Então, outra pessoa, muitas vezes, vem ocupar esse lugar. Então, o que que a gente fala? Vem a segunda lei, que é a lei da hierarquia. Ou seja, cada um tem o seu lugar. Então, vem lá, pai, mãe, irmão mais velho, né? Você é a irmã qual? Eu sou a irmã mais velha. Você é a irmã mais velha. Você é a irmã que abriu espaço. A gente fala, o filho mais velho abre espaço para os mais novos, né? Mas eventualmente alguém quer assumir minha posição. É isso aí. Então, o que acontece? A gente tem aí os nossos irmãos, né? Tem os pais, tem os irmãos, cada um está no seu lugar. Significa que um é melhor que o outro? Não, significa que um chegou antes, né? O outro veio depois, cada um tem o seu lugar. Mas, vamos supor, o irmão mais novo, muitas vezes, quer ocupar o lugar do mais velho. Porque ele acredita que o mais velho recebe mais. Às vezes, o mais velho é que quer ocupar o lugar do mais novo. E acaba demorando para se desenvolver, porque vê que o mais novo recebe mais atenção, então ele quer ficar como o mais novo ainda. Então ele não cresce. Às vezes, um dos filhos sai do lugar e quer ocupar o lugar de pai ou de mãe. E aí ele quer dizer para a família inteira o que deve ser feito. Então, isso traz muitos desequilíbrios. E aí, voltando na história do inventário, por exemplo, a briga entre os irmãos era uma questão de posicionamento, porque um queria receber mais no inventário, porque ele entendia que ele tinha recebido menos amor do pai e da mãe do que esse outro. Complicado. Entende? Então, quando você. Tá, amor. Aí tá, você não tem como tangibilizar isso, você não tem como trazer isso para a vida real, para efeito prático. Exato. Então, quando a gente faz esse movimento, simplesmente de falar assim, a pessoa está entrando até no escritório, você fala, quem é o irmão mais velho? Ah, é você? Então, o seu lugar é esse, você é o primeiro, não é isso?
Aí vem outro, ah, você é o segundo, ah, você é o terceiro. Sabe, coisas às vezes que parecem muito simples, mas que são complexas na cabeça, no inconsciente das pessoas, né? Então, assim, não é eu recebi mais, recebi menos amor, eu recebi mais, então agora eu tenho que receber mais é, mais bens do que o outro. Então, a gente vê muito isso nos inventários, que o problema entre os irmãos não é uma questão de que um merece mais ou não, simplesmente porque eles ali acreditam que não receberam dos pais, então existe uma cobrança deles. E são filhos, muitas vezes, e quando recebem heranças, gastam tudo. Comportamento de gente que falta se trabalhar, para não dizer assim, mimada. Então, é o comportamento da criança. São adultos que não cresceram. Da mesma forma, existe ainda o terceiro princípio que a gente fala de que é o equilíbrio. Então, num relacionamento, qualquer tipo de relacionamento precisa ter equilíbrio, né? Precisa ser bom para ambas as partes. Então, dos pais, não tem como a gente devolver a vida para eles, porque a vida é muito grande. Então, a gente simplesmente toma a vida e segue adiante. Tem muitos filhos que querem devolver para os pais aquilo que receberam e passam uma vida querendo atender as necessidades deles. Então, nessa relação aqui, não tem como a gente compensar. Nas outras relações, sim, né? Então, se eu tenho eu presto um serviço, eu sou um advogado, eu presto um serviço para o meu cliente, em contrapartida, eu vou receber honorários por isso. Fabiana, só para a questão de ordem, né? Eu fiquei curiosa agora, você trazendo esses elementos, identificando, né? O advogado identificando isso dentro de uma resolução de conflitos. A partir dessa identificação, qual é a postura dele? Trazer uma questão mais prática ou apelar para o lado emocional? Existe alguma indicação? Como é que traz as pessoas para a realidade? Como é que traz as pessoas dessa, digamos assim, do eu, tipo assim, o eucentrismo, porque cada um está se colocando aqui no lugar só do eu, não no lugar do outro, para a realidade, para aquele momento de compreensão que ali todo mundo tem que se respeitar e todo mundo é igual. É, primeiro, por isso que eu falo que é importante trabalhar vários níveis de conhecimento, né? Então, estudar essa parte comportamental, análise de perfil, porque não significa que a gente vai impor isso para o nosso cliente. Porque tem clientes que nem sabem, não conhecem isso e também não estão naquele momento ainda de conhecer. Eu falo que tem muitos clientes que precisam ainda do processo judicial. Agora, a diferença está em como a minha postura como advogado vai influenciar esse processo. Porque o que eu vejo, o advogado, muitas vezes, se ele está emaranhado com a questão do cliente, quando ele for fazer uma petição, ele vai fazer uma petição falando e intensificando aquele problema conforme ele acredita que é a necessidade para ganhar um processo. Então, numa petição, eu acredito também, e eu vejo assim através dos nossos alunos e clientes, né? Que o que muda na postura é principalmente a forma que o advogado vai falar num processo judicial, né? Como ele vai se portar perante o seu cliente. Saber colocar o cliente no lugar dele também é importante, porque imagina o seguinte: esses clientes que estão nesse lugar da criança, que querem ser salvos, que acreditam que são vítimas de tudo, são clientes que vão cobrar muito do advogado. Então, o advogado tem que saber colocar limite, colocar horário, saber que assim, você não está disponível no final de semana. Se não é uma questão importante, se não é algo que vai trazer um prejuízo para o cliente, você tem que saber colocar limites. E muitos profissionais não sabem. Quando eles encontram uma postura sistêmica, eles entendem o seguinte: peraí, isso é meu? É a minha função? Né? Eu tinha uma cliente que ela falava que quando tinha os processos de guarda, ela ia junto com a parte na casa da outra pessoa, colocava a criança dentro do carro e levava. Então, assim, tem N situações. Extrapola o próprio papel. Exatamente, extrapola o próprio papel. Então, assim, aí você vai falar, como que eu uso isso? Através
Bom, aí você pode fazer dinâmica com o seu cliente, você pode fazer perguntas para o seu cliente. Necessariamente você vai falar que você está fazendo uma dinâmica? Não. Sabe o que às vezes a gente usa? Muitos profissionais usam também, que são os bonequinhos da constelação, mas não falam o que é. Simplesmente, como eu falei, de maneira lúdica, você coloca para mim essa situação que você está falando. Você e a outra parte. Como é que você olha para a outra parte? Às vezes, só de fazer um movimento como esse, o cliente já se dá conta, né? De que realmente ele está olhando para a outra parte e não está vendo a responsabilidade dele. Então, perguntas do tipo, tá, e qual seria a sua parte de responsabilidade? Então, trazer o cliente também para o adulto, para ele entender que, assim, para tudo existe coparticipação. Mesmo quando a gente está falando de vítimas e perpetradores, né, e agressores, claro, né, gente, existe muita polêmica sobre isso, inclusive em relação às constelações, porque falam, porque as constelações estão isentando agora a pessoa de assumir responsabilidade. Não tem nada disso. A gente simplesmente traz uma consciência que muitas vezes esses padrões são de repetição do sistema. Então, você vê ali o pai e a mãe que sofriam, que tinham o mesmo tipo de relacionamento. Aí você vai ter um relacionamento igual dos pais. Se você não se dá conta de que isso foi algo aprendido e você está repetindo, daqui a um tempo você vai voltar no escritório desse advogado com esse mesmo problema. Então, às vezes, essa consciência ajuda muito nos processos, né? A também trazer clareza, fazer com que a pessoa também busque uma solução. Porque eu vejo muitos advogados dizendo para o cliente, olha, faça isso ou faça aquilo. E não pergunta para o cliente o que você quer. E trazendo para ele, a consequência disso é isso, a consequência disso é aquilo.